Eu recebi o grande desafio e a grande honra de poder presidir uma das comissões mais importantes aqui da Câmara Federal, que é a Comissão de Direitos Humanos e Minoria, principalmente num momento como esse. Nós estamos enfrentando uma grave crise sanitária nesse país, uma pandemia sem dimensões, que já matou mais de 300 mil pessoas. E a Comissão de Direitos Humanos tem um papel fundamental na luta e na garantia dos direitos humanos da população brasileira. Nós vamos trabalhar dois eixos centrais agora de início na Comissão de Direitos Humanos, que é o direito humano à alimentação e o direito humano à vacinação. Tem mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome, estão passando necessidade. A dificuldade da população brasileira, do acesso à alimentação, a dificuldade do povo brasileiro, inclusive, de acesso à vacinação. São dois temas importantes, porque com a fome aumentando, a população brasileira tem tido outros efeitos nas suas vidas, como o aumento da violência com as mulheres, com a comunidade LGBTI+, com os povos quilombolas, com os ciganos, com o conjunto da população, das ditas minorias que precisam dessas políticas públicas. E com a ausência da vacina, sem imunizar a população, os mais pobres, os mais vulneráveis, estão ficando vulneráveis ao vírus e se contaminando. Porque essa história que esse vírus é democrático, que mata rico e pobre, não é bem assim, né? Porque os pobres estão na periferia, em casas pequenas, de 10 metros quadrados, com 7, 8 pessoas, sem ventilação. E tem que sair de casa, com o ônibus lotado, com o metrô lotado, para fazer um bico, para ganhar algum sustento para sobreviver. Porque com esse auxílio emergencial que está sendo proposto, né? E esses 3 meses sem nada, e ainda com essa proposta que está de R$150 de auxílio emergencial ou 250, a população vai continuar passando necessidade. Então, a Comissão de Direitos Humanos tem um papel fundamental na garantia do direito humano à alimentação e o direito humano à vacinação. Deputado, queria saber como que o senhor, à frente dessa importante comissão, como muito bem o senhor salientou, pensa em trabalhar ou pautar alguns temas, considerando que a sua colega de Congresso, Bia Kicis, deputada federal, está presidindo uma comissão também importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e é justamente uma figura bastante alinhada com a ala ideológica do governo federal, que, vamos combinar, faz ataques recorrentes aos direitos humanos. Como o senhor imagina que vai ser essa relação? Olha, primeiro, a nobre colega vai ter que presidir a CCJ como uma parlamentar que está presidindo uma comissão importante que tem todos os partidos, todas as correntes de pensamento. Tem que respeitar a todos, ela não pode utilizar o cargo de presidenta para passar a sua linha ideológica. Ela vai ter que entender que ela é presidenta de uma comissão importantíssima e que precisa dialogar. O começo foi, inclusive, meio conturbado, meio duro. Ela viu que não terá vida fácil, sofrerá grave e dolorosa obstrução e enfrentamento na CCJ, e já está, pelo menos, alguns sinais de que vai ter que ceder, que vai ter que dialogar para poder conduzir. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu vou procurar dialogar com todos os outros presidentes e presidentas das outras comissões. Já tive uma reunião com o presidente da Casa, Arthur Lira, para colocar um pouco do pensamento e do cronograma que nós estamos para conduzir a Comissão de Direitos Humanos. Eu falei na minha eleição que eu quero, na Comissão de Direitos Humanos, construir pontes, não erguer muros. A gente quer fazer com que avance temas importantes que garantem a vida da população brasileira, porque defender a vida é defender o direito à alimentação, é defender o direito à imunização, à vacina. Eu acho possível a gente construir consenso, eu acho possível a gente, e tem que ser, e a gente precisa nos respeitar, e se respeitando, a gente consegue fazer com que avance. Precisa se respeitar a democracia, precisa se respeitar o direito de livre pensamento de cada um e respeitar, acima de tudo, a população brasileira.
Deputado Carlos Veras, num momento tão delicado como esse que o Brasil vem passando, com a pandemia fora de controle, milhares de mortes diárias e de contaminados, como é possível trabalhar para garantir direitos mínimos da população? Olha, o Congresso Nacional já mandou o recado para o presidente da República, que não vai aceitar mais erros com a pandemia, no enfrentamento a esta pandemia, a esse vírus mortal. E as proposições que hoje existem, os projetos e as ações para ajudar minimamente a população brasileira saiu do parlamento. E tem saído, e vai continuar saindo do parlamento. Nós fechamos agora, inclusive, um acordo com os líderes, que nesse período só se pautará no plenário temas que sejam relevantes à pandemia. Então, é muito importante que o Congresso tenha essa compreensão. Nós aprovamos, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, um convite ao novo ministro da Saúde, para vir até a casa prestar esclarecimentos sobre o processo de compra das vacinas e de distribuição. Nós estamos programando, provavelmente, na próxima quarta-feira, às 9h da manhã, a gente estará para prestar esclarecimento para o conjunto dos parlamentares. A gente vai continuar pautando o governo federal, fiscalizando e também propondo ações, projetos de enfrentamento à pandemia e de proteção da população brasileira. Deputado, eu quero pegar esse gancho, o senhor mencionou o ministro Marcelo Queiroga, queria saber, na verdade, duas coisas do senhor. A primeira, como o Congresso recebeu a chegada de Queiroga, considerando que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tinha mencionado um desejo de um outro nome, né, da médica, de um outro nome, acabou gerando um mal-estar público isso. Bolsonaro acabou optando aí pelo Queiroga, também a própria passagem, né, Pazuello, o ex-ministro, como eu costumo dizer, deixou o cargo atirando, fazendo uma série de denúncias que eu considero graves, né? Então, como que o senhor avalia isso? Como isso bateu no Congresso? A primeira pergunta. E essa situação dessa comissão, dessa frente de enfrentamento à pandemia, passado um ano da pandemia, o pessoal não demorou muito para construir essa Comissão Nacional de Enfrentamento à Pandemia? Bom, primeiro, o Congresso recebeu a indicação do novo ministro com muita desconfiança. Eu não tenho dúvida disso. Principalmente pelas declarações tanto do Bolsonaro como do próprio ministro, que a forma de conduzir a política de saúde no país continua do mesmo jeito. Mudou a pessoa, mas não mudou a forma. Não tem que trocar simplesmente o ministro, tem que trocar a política, a forma que está sendo conduzida, a forma negacionista que o governo tem atuado durante essa pandemia. Negou o uso da máscara, negou a vacina, nega todos os protocolos das organizações da saúde, dos profissionais, dos cientistas. Infelizmente, essa política negacionista tem que acabar. Emendando com a segunda pergunta, não tenho dúvida, demorou sim, e a gente o tempo todo batendo nessa tecla, para que pudesse ser criada essa frente ampla, inclusive dando condições e colocando um pouco o Bolsonaro do lado, e cuidando e tocando a política de enfrentamento à Covid-19, porque está provado que o presidente da República perdeu essa condição ou nunca se colocou à disposição para conduzir realmente uma política efetiva de enfrentamento à pandemia. São os governadores, os prefeitos, que estão buscando alternativas, inclusive de compras de vacinas, para poder imunizar a população. Só tem três elementos, três ações que a população, que os governos podem fazer de imediato no combate à Covid-19. Se prevenir, ficar em casa, né? Só sair quando for necessário, se sair usar máscara e sempre se higienizar, e a vacinação. O governo não atua para que isso aconteça. Sempre brincou com o vírus e com a dor da população brasileira. Mas é bom lembrar que a população brasileira não está morrendo só por conta do vírus, também pela falta do acesso à alimentação.
tem gente passando fome, passando necessidade, que acaba se expondo ao vírus para poder conseguir o mínimo para se alimentar e alimentar a sua família. Deputado, muita gente tem uma visão deturpada quando a gente fala em questão de direitos humanos, né? Eles entendem que direitos humanos, erroneamente, é só para presos, né? Pois bem, a gente sabe que direitos humanos vai muito além, né? É o direito à dignidade humana, direito ao trabalho, direito à saúde, o direito a poder se alimentar. E mediante a tudo isso, a gente vê que essas garantias nessa pandemia estão meio que deixando de lado, né? Por exemplo, a saúde, que é um bem tão precioso para toda a população. Queria que o senhor trouxesse para a gente como o senhor pretende trabalhar todas essas questões mediante a tudo que vem acontecendo no país com essa pandemia. É bom lembrar, que você lembrou bem, o direito humano é o seu direito enquanto ser humano. É um direito de ser respeitado, é um direito à vida acima de tudo. E está na Constituição. Nós temos direito à saúde, à educação, à segurança, a lazer. Nós temos direito a nos alimentar. E o direito à alimentação é um direito humano fundamental. Então, nós vamos buscar de todas as formas, dialogando com todos os setores, que eu não acredito que algum parlamentar vai se colocar contra esse direito fundamental. E você bem lembrou, e eu fiz um resgate, inclusive no início, né? Com a pandemia, os direitos humanos passaram a ser muito mais violados. Há uma violação muito grande dos direitos humanos durante a pandemia. Em casos de pandemia, isso acontece. Por isso que o Estado tem que agir. As mulheres passam mais tempo com seus agressores. Está aumentando o número de feminicídio, a violência contra a mulher. A comunidade LGBTI+, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, há números alarmantes da população indígena morrendo vítima da Covid-19. Isso é fruto da ausência do Estado. Por isso nós somos contra a privatização do Sistema Único de Saúde. Nós somos contra a privatização da educação pública, das universidades, da segurança pública. Por isso é importante que os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19 sejam valorizadas, porque também há violação dos direitos humanos nesses trabalhadores e trabalhadoras. Há um adoecimento mental muito grande dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente, em especial os profissionais da área da saúde. E o que é que eles estão recebendo em troca de reconhecimento? Congelamento dos seus salários, arroxo fiscal, um ataque para cima das políticas públicas, agora no orçamento, retirar recursos da saúde, da educação, dos programas sociais. Isso é inaceitável. Por isso atuamos aqui e votamos contra essa proposta de cortes nas políticas públicas importantes e que promovem, né, o direito humano e a condição mínima de sobrevivência da população brasileira. Deputado, queria aproveitar ainda sobre esse tema, né, um desdobramento da questão dos direitos humanos, que é a violência policial, que mata especialmente negros, pobres, periféricos, e também um processo, desde que Bolsonaro assumiu o poder, de armamento da população, que nos últimos 2 anos vimos alguns incrementos com portarias, com medidas provisórias, enfim, com malabarismos jurídicos, essa tentativa de armamento da população. E que esse tema, eu sei que, embora haja outra urgência no momento, que é o combate à pandemia, ele tenta passar aí, sempre está permeando as discussões do Congresso. Gostaria de saber a posição do senhor com relação a isso e como o senhor acredita que a Comissão de Direitos Humanos pode atuar para tentar barrar esse processo de armamento da população. Não tenho dúvida que o grau de violência no país aumentou muito estimulado por essas declarações, por essas afirmações, principalmente a violência no campo, né? Os grileiros, o latifúndio, se sentiu à vontade para poder atirar contra os camponeses e camponesas que lutam por um pedaço de terra para poder produzir, para poder garantir a soberania alimentar. A repressão, ela acontece de forma muito violenta nesse país e a gente precisa sempre estar pautando essas questões. É preciso ter um processo de formação, de acompanhamento das polícias, é preciso ter um processo de valorização também
Agora, inclusive, tanto na PEC 186 como na PEC 32, os setores da polícia, da militar, civil, serão bruscamente também atacados, com direitos retirados, com redução e congelamento de salários. Então, é algo que precisa ser debatido. A liberação de armas, decreto para facilitar mais compra de armas. Quanto mais armas na sociedade, mais policiais vão ser assassinados, vão morrer, vão perder a vida, vão sair de casa e não vão conseguir voltar. A população brasileira não precisa de armas de fogo. As armas que a população brasileira precisa é de acesso à alimentação, é de comida, é de feijão, é de arroz, é de carne. É isso que a população precisa. A arma que a população brasileira precisa, a arma que a população brasileira precisa é da vacina contra a Covid-19 para ser imunizada. Essa é a arma da população. A paz, o amor, a solidariedade, o acesso à alimentação e o acesso às vacinas. Deputado, o nosso tempo já está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu queria repercutir com o senhor como que repercutiu aí no Congresso, na Câmara dos Deputados, a decisão da segunda turma do STF que julgou o juiz Sérgio Moro parcial no caso envolvendo o ex-presidente Lula. Como que gerou toda essa discussão aí no Congresso? Com uma euforia muito grande aqui, de todos os setores, de todos os partidos. A gente sente, tanto na população brasileira como em todos os setores, uma esperança renovada, da certeza que é possível se fazer justiça nesse país, mesmo de forma tardia, né? Porque a gente sempre disse que não era competência da Polícia de Curitiba de julgar os processos do presidente Lula. E sempre dissemos que o juiz Sérgio Moro agiu de forma orquestrada para condenar o presidente Lula e para tirá-lo das eleições para beneficiar, inclusive, o presidente atual. Sempre foi dito, mesmo tardia, mas a justiça começa a aparecer. E há uma expectativa muito grande na população brasileira de ver esse país sendo devolvido a elas. Há uma esperança muito grande de que o Brasil seja devolvido ao povo brasileiro. E o presidente Lula, com essa capacidade de liderança que ele tem, e ele representa tudo isso, toda essa esperança, toda essa força, essa vontade de ver o Brasil voltar a ser feliz. Porque nenhum de nós temos dúvidas. Se fosse Lula o presidente da República, ele estaria liderando o mundo nesse enfrentamento à Covid-19 e nós teríamos comprado as vacinas no tempo certo, na hora certa. Nós teríamos vacina para vacinar a população brasileira, porque o Brasil tem capacidade de vacinar 10 milhões de brasileiros por dia. Se fosse Lula presidente da República, nós teríamos um auxílio emergencial de, no mínimo, um salário mínimo. Não esse que está sendo proposto de 150, de 250 reais. Inclusive, deputado, o ex-presidente Lula, logo após o ocorrido, né, antes até da suspeição, quando os processos foram anulados, ele fez justamente um posicionamento, né, se mostrou aí aberto a estabelecer conversas e relações com outras pessoas, outros países, outras autoridades. Rapidamente, como o senhor avaliou isso? O pessoal até brincou, né? Falou, já que o cargo de presidente está vago, o ex-presidente Lula está assumindo, né? Isso, de certa forma. Como que o senhor achou essa atitude do ex-presidente? Há uma atitude fundamental, não era de se esperar outra atitude dele. Ele ajudou até a fazer com que Bolsonaro usasse máscara e que começasse a tomar outra atitude, inclusive na compra das vacinas, mesmo de forma tardia, mas ele forçou o Bolsonaro, inclusive, a usar máscara a partir do dia seguinte, do momento que o Lula fez o seu depoimento. E Lula, como um estadista, tem que fazer isso mesmo, e ele está correto. Tem que ajudar o Brasil, porque o Brasil precisa muito dele nesse momento. Ele está ajudando os prefeitos, ajudando os governadores, em especial aqui os governadores do consórcio do Nordeste, que estão comprando vacinas para poder ajudar a imunizar a população brasileira. E Lula é respeitado no mundo inteiro. E ele vai poder ajudar muito, e o Brasil precisa dele nesse momento. É isso. E com isso,
Damos por encerrado aqui, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas quero agradecer muito a participação do deputado federal por Pernambuco, do PT de Pernambuco, Carlos Veras, que assumiu recentemente a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade de dizer ao povo brasileiro: não vamos perder a fé, não vamos perder a esperança. Nós vamos vencer esse vírus, nós vamos recuperar esse país, nós vamos devolver o Brasil ao povo brasileiro. Forte abraço. Um abraço. Abraço.